situação vem se deteriorando, né? Cada dia que passa, cada hora que passa, em que os brasileiros continuam por lá, exemplo de outros nacionais, de pessoas de outras nacionalidades também, está mais difícil. A informação hoje, de domingo, em que nenhuma lista com os nomes de autorizados a usarem a passagem de Rafah foi divulgada, nenhum autorizado de nenhuma nacionalidade, claro, levou frustração e preocupação a integrantes da diplomacia brasileira. As pessoas não dormem, né? Quem está cuidando, né, ativamente desta situação e se sentem responsáveis por passar algum tipo de previsão, de tranquilidade, de informação minimamente positiva para os brasileiros que estão lá, seguem acompanhando estas atualizações, Elisa. E hoje, domingo, veio a informação de que não tem lista. Antes a gente estava reclamando da falta de brasileiros nestas listas, por onde já passaram mais de 2.000 pessoas de outras nacionalidades. Agora, domingo, mostra-se, né, que a situação está pior porque nem lista teve a divulgação pelas autoridades ali, Israel, Palestina, Egito, Catar, todas as nações, todos os líderes que estão envolvidos nessa formulação de quem pode ou não utilizar, Egito também, de quem pode ou não utilizar a passagem de Rafah. Qual a informação que eu tenho aqui apurada com fontes da diplomacia brasileira que estão no Brasil e também que estão lá em Israel? Que um impasse sobre a evacuação dos feridos desta região, impasse entre Hamas e Israel, é o que está prejudicando no momento a liberação destas listas. Então não dá, pelo menos neste domingo, não houve como saber quem seria liberado, porque há uma bateção de cabeça, um impasse sobre a legitimidade dos feridos que estavam sendo autorizados a utilizar a passagem de Rafah. Desde o início da abertura dessa passagem, na quarta-feira, os feridos estavam tendo prioridade, né? Várias ambulâncias estavam indo para a porta da passagem de Rafah para fazerem essa travessia. Só que aí, na sexta-feira agora, houve um ataque do exército de Israel contra uma dessas ambulâncias em Gaza, perto de um dos principais hospitais dessa região. Há informações de que houve mortos neste ataque, então a ambulância que estava transportando feridos foi bombardeada pelo exército de Israel. O que Israel diz? Que Hamas está utilizando dessa condição humanitária dos feridos para se infiltrar e usar estes veículos, estas ambulâncias, para o transporte de militantes, de pessoas do Hamas e também de armas. Esta seria uma forma, então, de justificar, na visão dos israelenses, o bombardeio sobre estas bombas. Há este impasse, então, os feridos terão prioridade ou não, os bombardeios sobre estes veículos continuarão, porque também coloca em risco a vida de civis, de pessoas inocentes que estavam feridas sendo transportadas nessas ambulâncias. A gente tem aí a imagem de uma ambulância destroçada por um destes bombardeios, coloca então em risco a vida de inocentes, mas as forças israelenses trazem como justificativa o fato de que estes ataques visam matar comandantes do Hamas. Houve então uma confirmação por Israel de que sim, o exército de Israel bombardeou uma dessas ambulâncias, né? As informações elas não são muito claras, né? Acabam aí tendo muitas fontes de informação, mas era uma ambulância entre muitas. Israel confirmou o bombardeio de uma destas ambulâncias, mas há imagens, notícias de que outros veículos, outras instalações de saúde também estão sendo alvo destes ataques. Eu falei agora cedo com a Embaixada de Israel aqui em Brasília para saber se houve, então, uma decisão ou interferência sobre a suspensão na divulgação destas listas da passagem de Rafah. Em nenhum momento a representação israelense entrou nessa questão, né, sobre esse aspecto de ter determinação ou não sobre quem entra e sai dessas listas, quanto mais sobre a suspensão da divulgação desta lista, mas a embaixada israelense no Brasil ressaltou que há um método do Hamas de utilizar as ambulâncias, instalações de saúde, o que justificaria essa desconfiança de Israel sobre as ambulâncias,
sobre estes veículos estarem sendo utilizados para transportar comandantes do Hamas e também armas. Na sexta-feira, o diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, declarou que é uma situação comovente. Ele disse, totalmente comovido com os relatos de ataques a ambulâncias, então no plural, mais de uma ambulância, que evacuavam pacientes perto do hospital Al-Shifa de Gaza, que é um desses principais, um dos maiores hospitais dessa região. Insistimos, os pacientes, o pessoal de saúde, as instalações e as ambulâncias devem ser protegidas a todo momento. Pelo que estava acordado ali desde quarta-feira, quando houve a abertura da passagem de Rafah, os feridos nessas ambulâncias teriam prioridade para seguir pela rota de fuga da passagem de Rafah e serem atendidos em hospitais egípcios. Agora, diante deste impasse, há pouca exatidão das informações, né, Elisa? Mas hoje o que a gente tem de apuração aqui por Brasília é que diante deste impasse entre Hamas e Israel sobre a evacuação dos estrangeiros, dos feridos, especialmente, então a divulgação das listas está suspensa. A gente segue por aqui falando com a representação brasileira em Ramallah, que é responsável pelos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Mais uma vez, civis e inocentes são vítimas deste impasse, dessa queda de braço entre Israel e Hamas. Israel buscando justificativas pelo ataque às ambulâncias, a OMS, a comunidade internacional é comovida com o que está acontecendo, porque nessas ambulâncias também tem pessoas feridas, legitimamente sendo transportadas para hospitais seguros. Elas tinham prioridade para seguir pela passagem de Rafah. Hoje, domingo, não houve a divulgação de nenhuma lista. Então, se antes a gente estava muito incomodado, né, desesperado, eu posso dizer, em relação às pessoas que lá estão, da falta de brasileiros nas listas, hoje, domingo, nem lista tem para a gente saber quantos brasileiros de fato irão conseguir deixar essa região. Sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, divulgou que conversou com o chanceler os outros chanceleres dessa região e que havia uma perspectiva de que até quarta-feira, podendo até ser antecipada essa saída em 1 ou 2 dias, mas pelo menos até quarta-feira os brasileiros estariam livres dessa zona de conflito. A decisão hoje de suspender a divulgação destas listas, no entanto, coloca aí um ponto de alerta nesta situação.